A trágica morte de Anthony Bourdain em 8 de junho de 2018 privou o mundo de alguém muito maior do que um simples cozinheiro de televisão. Admiradores lamentaram a perda de um visionário que utilizou a culinária, a exploração e narrativas ousadas para construir pontes entre culturas. Bourdain foi um porta-voz inspirador não apenas da gastronomia, mas de toda a alma que nutre uma curiosidade insaciável, um espírito inquieto ou um anseio por experiências profundas. Contudo, apesar de sua existência parecer idílica aos olhos do público, sua realidade permaneceu incrivelmente complexa por décadas. Por muito tempo, sua ex-esposa, Otávia Buzia, manteve silêncio sobre as profundas dificuldades que caracterizaram a convivência do casal. Recentemente, porém, ela começou a revelar como era realmente estar ao lado de alguém cujo gênio era constantemente ofuscado por uma intensa turbulência interior. Para entender essa dinâmica, precisamos voltar às origens de Bourdain. Nascido em Manhattan em 25 de junho de 1956, seu ambiente inicial era uma mistura vibrante de sofisticação, academia e uma sutil desordem. Ganhando a vida no mundo da música clássica, seu pai, Pierre, um católico francês, frequentemente levava a família para a França nas férias de verão. Enquanto isso, a mãe de Anthony, Gladys, trabalhava como editora pragmática e incisiva do The New York Times. Dada essa linhagem altamente culta, seria de se esperar que o menino passasse a juventude dominando instrumentos clássicos e absorvendo a literatura francesa. Em vez disso, ele se sentiu atraído pela emoção visceral de escapadas clandestinas na cozinha e pelo consumo de ostras frescas pescadas diretamente dos barcos de pesca. Criado principalmente em Leonia, Nova Jersey, sua educação divergiu drasticamente das normas suburbanas convencionais, embora certamente nunca tenha lhe faltado afeto parental. Embora recebesse muitos cuidados, o jovem Bourdain nutria uma inveja secreta das liberdades irrestritas desfrutadas por seus pares. Enquanto participava obedientemente de reuniões de escoteiros e absorvia os refinados costumes europeus ditados por sua herança, uma fome silenciosa de rebeldia fervilhava dentro dele. Esse desejo latente despertou completamente durante uma viagem em família à França, onde consumir sua primeira ostra crua transformou fundamentalmente sua visão de mundo. Após se formar na prestigiosa Dwight Englewood School em 1973, ele tentou o caminho acadêmico tradicional, matriculando-se no Vassar College. Contudo, a vida universitária tradicional perdeu o encanto após apenas 2 anos. Os corredores impecáveis da academia simplesmente não conseguiam rivalizar com o calor inebriante e frenético das cozinhas comerciais em Provincetown, Massachusetts. Ao encontrar emprego em estabelecimentos litorâneos como o Lobster Pot, ele descobriu um novo tipo de aprendizado. A intensidade crua, a atmosfera despretensiosa e a equipe heterogênea de cozinheiros o cativaram de tal forma que ele abandonou Vassar para dedicar sua vida à arte culinária. Essa mudança o levou ao prestigiado Instituto Culinário da América, permitindo-lhe refinar sua paixão e transformá-la em expertise profissional antes de sua formatura em 1978. Munido de seu diploma, Bourdain infiltrou-se agressivamente no competitivo cenário gastronômico de Nova York, eventualmente assumindo o comando de locais badalados como o Sullivan's, na 11ª Avenida. No entanto, mesmo enquanto aprimorava suas técnicas culinárias e elaborava cardápios, seu talento mais formidável residia na criação de narrativas. Em meados da década de 1980, décadas antes de se tornar um ícone internacional de viagens, ele batalhava no Lower East Side de Manhattan, tentando desesperadamente se estabelecer como escritor. Ele enviava proativamente manuscritos não solicitados para a Between C e D, uma revista literária independente do bairro. Sua primeira incursão na escrita publicada apresentou um cozinheiro em busca desesperada de heroína. Essa narrativa crua e implacável refletia fielmente o ambiente tumultuado que ele enfrentava diariamente em cozinhas profissionais.
Determinado a evoluir, ele participou de um seminário intensivo de escrita em 1985, ministrado por Gordon Lish, um editor icônico famoso por seu feedback implacável. Sob a orientação de Lish, Bourdain aprimorou sua prosa distintamente rústica. No entanto, o talento inato não garantiu o triunfo imediato. Foi somente em 1990 que sua persistência lhe rendeu um modesto contrato com a editora Random House. Essa oportunidade surgiu depois que ele conseguiu cativar um editor importante da editora. Em 1995, seu romance de estreia, Bone in the Throat, foi lançado. Embora esse thriller policial ambientado em um restaurante estivesse repleto de seu humor mordaz característico e observações perspicazes, provou ser um fracasso comercial. Recusando-se a aceitar a derrota, o chefe financiou uma turnê promocional independente com recursos próprios. Um romance subsequente, Gone Bamboo, foi lançado alguns anos depois e teve um destino comercial igualmente desastroso. Para um aspirante a escritor comum, fracassos consecutivos significariam o fim de seus sonhos literários. Anthony Bourdain, no entanto, possuía uma resiliência incomum. Embora seus trabalhos de ficção não tenham gerado riqueza, eles construíram a base essencial para seu futuro império televisivo. Tudo mudou com o lançamento de seu explosivo livro de memórias, Cozinha Confidencial, Kitchen Confidential. O livro expôs o lado obscuro da culinária profissional, catapultando-o instantaneamente ao estrelato internacional. Sua mistura inigualável de humor cínico, verdade sem filtros e profunda reverência pela gastronomia global rapidamente cativou os executivos do Food Network. Consequentemente, eles lhe concederam seu primeiro programa de televisão, A Cook's Tour, que estreou para o público em 2002. A premissa era surpreendentemente simples: percorrer o mundo, experimentar culinárias diversas e compartilhar a experiência. Embora a série tenha terminado após 2 temporadas, serviu apenas como trampolim. Em 2005, ele atingiu o auge absoluto com o programa Anthony Bourdain, no Reservations, do Travel Channel. Este programa rompeu completamente com o molde convencional da televisão culinária. Embora a gastronomia continuasse sendo o foco principal, a verdadeira magia residia na forma autêntica como ele se conectava com comunidades marginalizadas. Ele deixou de lado a alta gastronomia pretensiosa em favor de vendedores ambulantes humildes, costumes indígenas e narrativas humanas genuínas. Ele possuía um talento raro para entrelaçar observações cômicas e reflexões filosóficas surpreendentemente profundas, levando o público a rir antes de mergulhá-lo em introspecção. Um momento decisivo e crucial para a produção ocorreu durante uma viagem a Beirute em 2006. Uma rotina de filmagens comum rapidamente se transformou em uma experiência aterradora quando a guerra entre Israel e Líbano eclodiu inesperadamente. Confinado a um hotel local junto com vários estrangeiros, o apresentador capturou a ansiedade palpável, o terror e a solidariedade humana subjacente à crise. Essa documentação crua foi possível graças à ajuda de um guia regional a quem ele carinhosamente apelidou de Senhor Lobo, uma referência ao lendário solucionador de problemas de Pulp Fiction. No fim, os fuzileiros navais dos Estados Unidos tiveram que resgatar a equipe de produção da zona de guerra. A transmissão resultante transcendeu as fronteiras culinárias, tornou-se um profundo ensaio sobre resistência, tenacidade e o poder unificador do trauma compartilhado. Recebendo uma merecida indicação ao Emmy, o episódio sobre Beirute consolidou seu status como jornalista capaz de explorar questões globais profundas, muito além da cozinha. De fato, seu estilo narrativo era incomparável. Há também personalidade da gastronomia. Nigella Lawson observou certa vez que sua prosa possuía uma elegância estonteante, oscilando com perfeição entre poesia profunda e vulgaridade cômica em uma única frase. Contudo, paralelamente aos seus triunfos públicos estrondosos, sua vida pessoal era incrivelmente turbulenta. Seu primeiro casamento com Nancy Putkowski espelhou uma clássica história de amor adolescente.
O casal se conheceu na Dwight Englewood School, em Nova Jersey. Completamente encantado pela natureza desafiadora de Nancy, Bourdain chegou a segui-la até o Vassar College para manter contato próximo. O vínculo entre eles se fortaleceu ao longo dos anos, culminando em um casamento em 1985. Nancy foi seu porto seguro durante as fases árduas e de pobreza de sua jornada culinária, oferecendo encorajamento constante enquanto ele lutava para subir na hierarquia da gastronomia. No entanto, o sucesso estrondoso de Cozinha Confidencial alterou drasticamente a trajetória do casal. A repentina notoriedade, as incessantes turnês internacionais e o intenso escrutínio da mídia começaram a destruir o relacionamento. Nancy, por natureza, preferia uma vida longe dos holofotes. O status de celebridade avassaladora associado à crescente fama do marido era profundamente desagradável para ela. Gradualmente, as fissuras na relação se aprofundaram, culminando no divórcio em 2005. Apesar da separação, o autor sempre elogiou Nancy, reconhecendo o apoio fundamental que ela lhe proporcionou durante seus anos de formação. Após a separação, sua vida amorosa mudou drasticamente ao conhecer Ottavia Buzia, uma profissional da área de hotelaria nascida na Itália e dedicada lutadora de artes marciais mistas. O encontro decisivo foi orquestrado pelo renomado chefe Eric Ripert, um dos amigos mais queridos de Bourdain. Ripert acreditava firmemente que os dois se complementariam perfeitamente, sem se importar com a diferença de 22 anos entre suas idades. A química entre Anthony e Ottavia era palpável. Naquele momento, ela supervisionava as operações do Geisha, um renomado restaurante de Nova York. A paixão mútua pelo árduo setor da hotelaria criou uma conexão instantânea. Além disso, a trajetória de Ottavia até os Estados Unidos foi bastante incomum. Vinda de uma modesta vila italiana, ela inicialmente buscava uma carreira na área odontológica até que uma mudança repentina de perspectiva alterou seu destino. Abandonando os estudos de medicina, ela imigrou para os Estados Unidos com apenas $300. Mergulhou de cabeça no competitivo mundo da gastronomia nova-iorquina, galgando posições implacavelmente até conquistar o cargo de gerente-geral do restaurante Geisha. Foi nesse ambiente que ela cruzou o caminho do famoso escritor, e o romance entre eles floresceu instantaneamente. Cativado por sua história de vida marcante, Bourdain raramente se separava dela. O romance progrediu a passos largos. Em pouco tempo, o casal já compartilhava momentos especiais fazendo tatuagens. Em 2007, ele já havia oficialmente dissolvido seu casamento anterior, casado com Ottavia e dado as boas-vindas a uma filha. A intimidade entre eles florescia durante as conversas noturnas após os exaustivos turnos de Ottavia no restaurante. Eles conversavam sem parar, trocando histórias sobre os desafios diários dela no trabalho e as cicatrizes históricas dele na cozinha. Embora esse tipo de conversa sobre o ramo pudesse parecer tedioso para quem via de fora, servia como um profundo elo emocional para o casal. Conforme o casamento amadurecia, porém, eles foram forçados a enfrentar obstáculos cada vez maiores. A intensidade de suas respectivas vidas profissionais gerou atritos significativos. Ottavia dedicou-se ao seu trabalho exaustivo até o momento do parto, enquanto a crescente projeção internacional do marido exigia sua constante ausência. Conciliar suas agendas caóticas gradualmente se transformou em um pesadelo logístico exaustivo. Mesmo assim, a devoção que os unia era sustentada por uma admiração mútua pela culinária, pelas tradições globais e pela espontaneidade inerente à sua existência. Além da carreira, o apresentador de televisão nutria um amor profundo e abrangente pela paternidade. Apesar de todo o carinho que dedicava à criação da filha, suas obrigações profissionais comprometiam seriamente sua estabilidade familiar. As filmagens de episódios de Parts Unknown exigiam que ele passasse cerca de 250 dias por ano no exterior, e essa ausência crônica corroía sistematicamente os alicerces de seu casamento. Mesmo com a imensa alegria que a filha lhe proporcionava, o relacionamento amoroso com Ottavia acabou sucumbindo à pressão geográfica.
Consequentemente, em 2016, o casal chegou à dolorosa decisão de se separar formalmente. Espelhando o que aconteceu após seu primeiro divórcio, Anthony embarcou em um novo romance com uma rapidez surpreendente, muito antes da conclusão do processo legal com Ottavia. Este novo capítulo envolveu a atriz italiana Asia Argento. O primeiro encontro entre eles despertou uma paixão que lembrava o primeiro amor adolescente. Um confidente próximo observou que o chefe estava tão completamente fascinado por Argento que não parava de falar dela, comparando a adrenalina à emoção do primeiro grande romance de um adolescente. A atração magnética entre eles era indiscutível e se intensificou rapidamente. Com sua transparência característica, Bourdain demonstrou com entusiasmo seu afeto por ela em entrevistas e em suas redes sociais. À medida que o vínculo entre eles se fortalecia, sua devoção absoluta tornou-se evidente para o público. Ele se destacou como um defensor ferrenho e franco de Argento, principalmente quando ela assumiu um papel fundamental no movimento #MeToo. Respeitando profundamente a coragem dela em denunciar publicamente Harvey Weinstein, ele demonstrou lealdade inabalável, posicionando-se como seu protetor incondicional. Essa parceria transcendia a mera atração física, estava ancorada em profunda admiração mútua e numa compreensão empática dos fardos associados às suas profissões de destaque. Contudo, apesar da paixão ardente que definia a sua união, sérias complicações se avizinhavam. Ambos mantinham agendas exaustivas, viajando pelo mundo todo, o que impunha longos períodos de separação física. Para atenuar essa realidade, concordaram mutuamente com um relacionamento aberto, concedendo um ao outro a liberdade de explorar caminhos românticos independentes, sem romper o seu principal vínculo emocional. Embora essa dinâmica incomum tenha funcionado temporariamente, a enorme distância geográfica e as longas ausências inevitavelmente geraram ressentimento. O peso esmagador de suas vidas públicas, combinado com seus temperamentos inerentemente voláteis, criou obstáculos incrivelmente complexos no relacionamento. Ainda assim, externamente, Bourdain parecia excepcionalmente realizado com Argento ao seu lado. Ele frequentemente expressava como a presença dela infundia em sua vida um nível de euforia e satisfação que lhe escapara por décadas. Ele lhe oferecia total vulnerabilidade emocional. Embora não nutrisse nenhum desejo de se casar pela terceira vez, ele se mostrou bastante receptivo à coabitação, encontrando conforto na simplicidade do relacionamento. Sua carreira sempre foi sua prioridade, e ele valorizava profundamente o respeito que Argento tinha por sua ética de trabalho incansável. Eles tentaram manter o romance por meio desse relacionamento que descreviam como livre, garantindo que ambos mantivessem a autonomia para perseguir suas ambições pessoais, preservando, ao mesmo tempo, o vínculo essencial que os unia. Contudo, com o passar do tempo, a constante separação física começou a cobrar um preço alto. As viagens incessantes e os itinerários caóticos foram aos poucos debilitando sua base emocional. Tragicamente, ninguém previu que essa trajetória descendente culminaria na morte súbita do amado contador de histórias. Nos dias críticos que antecederam seu falecimento, Bourdain parecia completamente consumido por um coquetel tóxico de profunda fadiga, isolamento severo e uma profunda desilusão com a própria existência. O status de celebridade que ele outrora almejara ativamente transformou-se em uma prisão sufocante. O escrutínio público implacável tornou-se insuportável. Ele passou a desprezar as exigências inflexíveis de seu público, sentindo que seu estrelato o alienava ativamente das alegrias simples e autênticas que antes tanto prezava. Paradoxalmente, à medida que sua influência global se expandia, seu vínculo com a realidade humana genuína definhava, criando um vazio cada vez maior. Simultaneamente, seu romance com Asia Argento se deteriorava rapidamente, irradiando uma tensão tóxica e visível. A devoção intensa que inicialmente os definia havia se desfeito completamente.
ele ficou profundamente magoado com os rumores que circulavam sugerindo que ela estava envolvida com outro homem. Um profundo sentimento de traição o consumiu, exacerbado pela revelação de que o suposto encontro dela ocorrera em um hotel específico de grande valor sentimental para o casal. O peso psicológico desses eventos se mostrou agonizante, quando tentou desesperadamente se comunicar com Argento, implorando por uma maneira de reparar o dano, foi recebido com respostas frias e evasivas. O que antes fora uma união repleta de potencial, havia se desintegrado em um ciclo exaustivo de conflitos, mergulhando-o ainda mais em um estado de grave isolamento emocional. À medida que as últimas horas se esvaíam, o renomado chefe se recolheu completamente em seus próprios pensamentos. O trauma acumulado de seu fracasso amoroso e o peso esmagador de seu império televisivo lhe causaram danos psicológicos catastróficos. Ele ficou à mercê de um profundo sentimento de abandono, e apesar de todos os esforços internos que fez para navegar na escuridão, não conseguiu se libertar do desespero sufocante que dominou seus últimos momentos. Consequentemente, em 8 de junho de 2018, a comunidade internacional ficou paralisada pela terrível notícia de seu falecimento. Durante a produção de um episódio de Parts Unknown, na pitoresca região de Kaysersberg-Vignoble, na França, Bourdain foi encontrado sem vida em sua suíte no Hotel Le Chambard. A triste descoberta foi feita por seu confidente mais próximo, Eric Ripert. Após o apresentador não aparecer para o jantar na noite anterior e pular o café da manhã no dia seguinte, um preocupado Ripert foi investigar. Devastadoramente, descobriu que seu amigo havia cometido suicídio. A horrível revelação se espalhou pelo mundo com uma velocidade assustadora, mergulhando colegas, entes queridos e milhões de fãs em estado de choque absoluto. Para as massas, esse viajante intrépido, celebrado por seu intelecto afiado e capacidade incomparável de criar empatia intercultural, projetava uma aura de pura invencibilidade. Sua morte abrupta serviu como um testemunho brutal e doloroso do fato de que indivíduos que aparentemente possuem sucesso ilimitado e espalham felicidade globalmente ainda podem estar perdendo uma guerra fatal contra sua própria angústia mental. Embora a tragédia tenha abalado profundamente sua base de fãs, as revelações subsequentes forneceram um novo contexto surpreendente. Sua ex-esposa, Otávia, acabou se manifestando para esclarecer os fatos. Ao oferecer detalhes íntimos sobre a dinâmica do relacionamento após a morte dele, ela revelou as complexidades ocultas de sua psique que as câmeras jamais capturaram. Após a tragédia, Otávia utilizou o documentário Roadrunner para expressar suas experiências durante o período conturbado que se seguiu à separação em 2016. Ela detalhou uma transformação assustadora e metódica em seu comportamento geral após o fim do casamento. A essência radiante e audaciosamente aventureira pela qual ela se apaixonara começou a desaparecer visivelmente. Sua vitalidade característica foi cada vez mais ofuscada por um profundo fardo psicológico que se tornou impossível de ignorar. Quando o autor finalmente optou por buscar ajuda psiquiátrica profissional, Otávia sentiu um alívio imenso. Encarando a terapia como uma intervenção construtiva, ela presumiu que ele estava conseguindo processar seu caos interno. Essa falsa sensação de segurança a convenceu de que era seguro conceder-lhe espaço emocional, confiante de que ele estava se curando. Retrospectivamente, porém, ela confessou sentir um remorso angustiante por essa suposição específica. Ela lamentou abertamente não ter monitorado seu estado mental com mais atenção durante aqueles meses de extrema vulnerabilidade. O documentário retratou minuciosamente toda a sua história compartilhada do casal. Desde o primeiro contato por meio de Ripert, passando pelo casamento, até a dolorosa separação. Como a profunda conexão emocional entre eles sobreviveu ao divórcio, testemunhar a rápida deterioração psicológica dele foi excepcionalmente angustiante para ela. Seu depoimento sincero destaca com perfeição as nuances e as dolorosas realidades de amar alguém preso em uma espiral descendente.
Essas lembranças enfatizam a tempestade contraditória de sentimentos vivenciada por qualquer pessoa que apoie um ente querido em crise, o otimismo desesperado de que a recuperação esteja funcionando, a culpa esmagadora de conceder-lhes independência e o trauma permanente de questionar se uma ação diferente poderia tê-los salvado. Além disso, outra faceta frequentemente obscurecida de seu legado envolve suas severas batalhas contra o abuso de substâncias. Seu histórico com narcóticos não foi apenas uma breve fase a ser ignorada, foi uma característica feia e definidora de sua existência. Ao longo da década de 1980, enquanto tentava sobreviver ao ecossistema frenético e cheio de adrenalina da cena gastronômica underground de Manhattan, ele se viu irremediavelmente preso à dependência química. A cultura inerentemente imprudente e estressante do setor de hospitalidade da época acelerou seus vícios, mergulhando-o em uma dependência implacável. Em seus momentos mais degradantes, o desespero o levava a vasculhar o chão do apartamento em busca de fragmentos de crack que haviam caído. Crucialmente, essa triste realidade nunca foi um segredo que ele tentou esconder de seu público ou de sua própria consciência. Ao alcançar o estrelato literário com Cozinha Confidencial, ele ofereceu um relato incrivelmente transparente dos anos perdidos para as drogas pesadas e a consequente miséria. Articulou vividamente a sensação de estar preso em uma espiral descendente fatal, onde todos os esforços para alcançar a sobriedade pareciam completamente inúteis. Milagrosamente, em meio a essa autodestruição, uma epifania o atingiu, compelindo-o a mudar sua trajetória. Ele conseguiu abandonar a cocaína e a heroína, embora tenha continuado a consumir álcool em excesso. Consequentemente, sua jornada não teve a perfeição idealizada de uma redenção tradicional. Sua recuperação esteve longe de ser perfeita, como nos livros, mas esse compromisso pragmático permitiu que ele perseguisse suas ambições criativas e compartilhasse sua visão de mundo incomparável com milhões de pessoas. A autenticidade de sua narrativa, sua recusa em esconder suas fragilidades, foi justamente o que o tornou tão querido pelo público. Ele jamais alimentou a ilusão de que abandonar as drogas pesadas curaria magicamente seus males internos. Em vez disso, ele frequentemente e publicamente discutia suas lutas crônicas contra a depressão clínica e os pensamentos sufocantes que rotineiramente obscureciam sua mente. Para inúmeras pessoas, especialmente aquelas que trabalham arduamente no setor de serviços, sua vulnerabilidade sem rodeios proporcionou imenso consolo. Serviu como prova viva de que até mesmo os ícones mais venerados travavam batalhas psicológicas idênticas. Em retrospectiva, sua intimidade com o macabro era profundamente complexa. Alusões à morte e à automutilação permeavam seus diálogos na televisão e sua prosa, nunca usadas para chocar de forma barata, mas sim como evidência de um diálogo contínuo e constante com seu próprio sofrimento. Não se tratavam de meros floreios artísticos. Em vez disso, esses temas recorrentes sinalizavam um conflito interno angustiante que persistiu até seu último suspiro. É difícil ignorar a triste realidade de que sua tragédia final foi o clímax devastador de uma guerra que ele travava há décadas. No entanto, seu legado duradouro não se define por seu fim trágico, mas pelas magníficas pontes culturais que ele construiu simplesmente compartilhando refeições e trocando histórias sinceras. Anthony Bourdain revelou a beleza autêntica do mundo e, ao compartilhá-la, enriqueceu eternamente nossa curiosidade coletiva.